Olá a todos, eu hoje venho falar-vos um pouco sobre a minha única leitura no feminino durante o mês de março, que foi aqui o Monte dos Vendavais de Emily Brontë. E vou falar-vos também um pouco das minhas pretensões de mudanças alimentares a partir de um documentário que eu vi este mês. E vou falar também um pouco do meu primeiro bullet journal. Este vídeo é um pouco diferente, eu espero que vocês gostem do formato. Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acham deste formato das conversas de corredor. Deixem sugestões de temas ou de perguntas que queiram que eu traga aqui neste formato em futuros vídeos. Este mês de março deveria ser um mês para se ler exclusivamente mulheres, por março ser o mês em que se celebra então o Dia Mundial da Mulher, mas eu antes do mês de março, em meados de fevereiro mais ou menos, eu já tinha praticamente a minha TBR toda definida para o mês de março. Eu tinha pensado já em ler o Saramago, foi uma leitura compartilhada que eu já tinha combinado. Tinha planeado ler um dos 12 livros da minha lista de 12 livros para ler em 2017, que curiosamente eu percebi que era uma lista composta exclusivamente por homens, à exceção de um livro que eu li em fevereiro, que foi o livro da Patricia Highsmith, O Talentoso Mr. Ripley, e eu também não podia estar a adiar a conclusão da minha leitura dos 4 volumes do Guerra e Paz antes que eu perdesse também o entusiasmo pela sua conclusão. E quando eu já tinha a TBR então montada de março, começo a ver vários vídeos no YouTube sobre março no feminino, inclusive alguns artigos de blogs sobre esta temática. E é caso para dizer. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. Felizmente, aqui o meu bote salva-vidas foi o Monte dos Vendavais, que eu li então para o projeto dos Turiquices. E eu prometo, eu estava a ler este livro no dia 8 de março e este livro então é um clássico da literatura inglesa. Ele foi escrito em 1847. Eu antes de ler este livro eu não fazia ideia do estilo das autoras. Eu pensava que ia ler um livro ao estilo de Jane Austen, não sei porquê, até porque a miúda geek já me tinha dito que este era dos livros mais sombrios das 3 irmãs Brontë. E este livro vai então contar a história de um amor tempestuoso, digamos assim, em que vai ter consequências catastróficas para todos os que rodeiam este amor. Eu não lhe chamaria exatamente amor, mas mais uma paixão avassaladora que não olha a meios para atingir os seus fins. Ele vai estar associado a sentimentos bastante negativos, com ressentimentos, com laivos de vingança. O livro vai ter então uma das personagens mais detestáveis que eu já li, que é o Sr. Heathcliff. Ele é o proprietário do Monte dos Vendavais. O romance vai narrar a história de mais do que uma geração desta família. E no início eu estava a custar-me a perceber qual era a relação familiar daqueles personagens iniciais e qual era a relação entre eles. E por isso eu fui começando a montar uma árvore genealógica. E para complicar ainda mais, a história vai ter 2 narradores, portanto os narradores não são omniscientes. E a história inicialmente é então narrada pelo Mr. Lockwood, que vai ser o inquilino de uma propriedade anexa ao Monte dos Vendavais. Ele vai fazer então uma visita ao seu novo senhorio, o Sr. Mr. Heathcliff, e lá encontra uma rapariga jovem, a Mrs. Heathcliff, que no início não percebemos muito bem qual é a relação dela com o senhorio, mas depois ele explica que ela é sua nora. Há ali até uns mal-entendidos quanto a essa relação. E ela foi então casada com o seu filho, que já morreu. E o segundo narrador, a narradora principal da história, vai ser então a Nellie Dean, que vai contar ao Sr. Lockwood a história desta família. E é através da narração dele a contar o que ela contou que nós vamos conhecer a história do Monte dos Vendavais. Para me redimir este ano e para começar também a entender um pouco mais sobre as questões do feminismo, eu irei ler o livro O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir,
e depois vou logo apontar na minha agenda para o próximo ano, no mês de março então, fazer uma leitura mais dedicada a mulheres. Agora, queria-vos contar também um pouco neste vídeo sobre algumas tentativas de mudança de hábitos alimentares que eu vou tentar fazer ainda este ano. Eu não sei se vou conseguir, se não vou. Este vídeo não é para tentar vos convencer a acompanharem-me nessas mudanças. O que eu vos estou a falar é de uma decisão minha e de uma escolha minha. E este clique que se deu aqui há cerca de uma semana iniciou-se porque eu já tinha visto aqui há pouco tempo num blog, cujo nome não me recordo, de alguém que está a começar a ver alguns documentários na Netflix sobre escolhas alimentares, e eu fui logo à Netflix então procurar esses documentários e coloquei na minha lista. Entretanto, este mês eu subi na balança e houve assim uma certa linha psicológica que foi ultrapassada, estão a ver? E eu comecei a ficar preocupada, naturalmente, porque eu nunca tinha ultrapassado essa linha de peso. Na sequência disso, eu estive a assistir também a uns vídeos de uma booktuber brasileira, que eu não me recordo agora o nome, mas vou deixar o link na descrição da caixa do vídeo, sobre as suas próprias mudanças alimentares e mudança de hábitos. Esse vídeo inspirou-me e eu fui ver o documentário Food Choices da Netflix, e a partir desse documentário eu comecei então a ficar mesmo preocupada com as minhas escolhas alimentares. Ele vai desconstruir uma série de mitos sobre a nossa alimentação, sobre o consumo de carne, sobre o consumo de laticínios, sobre o próprio consumo do peixe, ou seja, basicamente sobre todas as escolhas alimentares de origem animal. Em cerca de 1h30 desse documentário, ele vai enumerar uma série de vantagens para a mudança para uma alimentação exclusivamente de origem vegetal. Ele defende que neste tipo de alimentação evita-se imensas doenças do homem atual, como osteoporose, os próprios ataques cardíacos por causa dos níveis de colesterol, não é? E defende também que há uma prevenção muito maior em termos de doenças como o cancro. Além de que a alimentação vegan vai aumentar o bem-estar e os níveis de energia, e também por questões não menos importantes ambientais. O documentário explica muito bem a relação da indústria de produção de alimentos de origem animal com o impacto que isso tem no meio ambiente e o próprio tratamento cruel que é feito aos animais que são produzidos hoje em dia em massa para suprir todas as necessidades. Não são bem necessidades, porque o homem no fundo não teria necessidade de comer tanta carne e tanto peixe diariamente, mas a procura tem-se tornado tão grande, tão massiva a nível global, a nível mundial, que isso obriga a que a indústria tenha processos mais agressivos com os animais e com o meio ambiente. E depois de eu tomar consciência disso, eu não consegui ficar indiferente, e é por isso que eu tomei esta decisão de tentar, pelo menos, mudar um pouco os meus hábitos alimentares. Isto é um processo que não é fácil, porque eu sei que a mudança de hábitos, principalmente hábitos que estão enraizados em mim há mais de 30 anos, na verdade mais perto dos 40 do que dos 30, é bastante difícil, e sei também por alguma experiência própria que não é fácil mudarmos muitos hábitos de cada vez. Isso exige um certo planeamento. Temos que pensar em mudar uma coisa de cada vez, não dar passos maiores do que a minha própria perna, tentar dividir um pouco esta meta em submetas mais pequenas. E o primeiro passo que eu vou tentar dar vai ser então largar todos os laticínios, todos os alimentos derivados do leite. Para isso eu tenho este bullet journal, que eu comecei então curiosamente também em março, e que me vai auxiliar neste processo de mudança de hábitos. Eu há cerca de um mês, por acaso, tinha comentado no canal da Mulher que Ama Livros, a Cláudia, que me dava melhor com os sistemas de organização digitais. Eu usava muito o Evernote, e ainda uso, mas é mais para outro tipo de coisas e não tanto para a organização do meu dia-a-dia. E eu comecei a sentir-me inspirada por tantas referências ao bullet journal, a este sistema. Comecei a pesquisar mais sobre isso e eu decidi experimentar, e na verdade eu estou há 21 dias consecutivos a usar esse sistema e estou bastante entusiasmada, e por isso é que senti também esta vontade de partilhar um pouco com vocês.
Eu já vinha implementando alguns hábitos na minha vida, isto não é novidade para mim, só que usava outro tipo de sistemas de controle, então eu acho importante nós controlarmos a frequência com que nós mudamos certos hábitos. É importante manter um registro dessa mudança de hábitos, porque é uma forma de nos motivarmos e de não desistirmos das nossas intenções. Eu com o Bullet Journal não poderia deixar então de passar esse sistema aqui para o formato de papel. Tenho aqui então a minha tabela de mudanças de hábitos de março, que vou controlando diariamente. E é um incentivo muito grande chegar ao final do dia e ver os objetivos que nós conseguimos atingir. O mais interessante neste sistema é a sua flexibilidade. Outra das coisas que me mantém motivada e inspirada é, ao final do dia, soltar um pouco a minha criatividade e, por exemplo, fazer a pintura deste desenho com as emoções predominantes que eu senti nesse dia. Agora, a maior vantagem mesmo neste sistema que eu estou a achar é em termos de produtividade. Eu, por exemplo, além do planeamento mensal e anual que faço aqui em formato de papel, faço ao domingo um planeamento semanal e ao longo da semana vou então olhando essa lista e ver o que é preciso. Aqui estão as tarefas principais, ou seja, as big rocks, não está tudo muito detalhado, mas é uma ideia geral, e diariamente eu vou então planeando cada um dos meus dias e fazendo marcas, anotações com os certos símbolos que são depois próprios do sistema para marcar aquilo que fiz, aquilo que vai passar para outro dia ou vai ser reagendado ou cancelado e etc. Todo este sistema não foi inventado por mim, foi inventado por um senhor americano chamado Rydell Carroll, e se sentirem inspirados por este sistema, eu indico que vão primeiro ver ao site oficial do sistema Bullet Journal e poderão também procurar outro tipo de inspirações no Pinterest, no Instagram e mesmo nos próprios vídeos aqui no YouTube. Já há aqui uma grande comunidade só sobre o Bullet Journal que me inspiraram a mim. Agora, para descomprimir durante pelo menos um dia, eu vou experimentar este mês fazer o dia do lazer e vou experimentar nesse dia que eu já marquei na minha agenda, não ter planos absolutamente nenhuns para esse dia e fazer exclusivamente o que me apetecer. Eu estou curiosa para ver o que é que me vai apetecer fazer então nesse dia. Vou ficando então por aqui hoje. Eu desejo-vos a todos um excelente resto de semana, umas boas leituras e até ao próximo vídeo.